Olá, sejam bem-vindos ao Bioluminados! E no vídeo de hoje nós realizaremos um experimento sobre fermentação alcoólica. Apenas para introduzir, a produção de energia é realizada de diferentes maneiras, por diferentes vias nos organismos vivos. E uma dessas maneiras é a fermentação alcoólica. A fermentação alcoólica tem esse nome justamente porque um dos seus produtos finais é o álcool. Quem realiza a fermentação alcoólica? Principalmente fungos unicelulares, mas também algumas bactérias e vegetais. Mas esse tipo de fermentação não é importante apenas para esses organismos. Isso porque a humanidade explorou muito a fermentação alcoólica, especialmente na área da alimentação, na produção de alimentos, tanto como fermento, quanto na produção de bebidas alcoólicas, como vinho e cerveja. E por essa razão, fazer uma aula prática com essa temática torna-se bastante fácil e barato. Na aula de hoje eu vou ensinar um experimento super simples que pode ser feito por qualquer pessoa, justamente porque não exige a utilização de nenhum objeto cortante ou utilização de qualquer substância tóxica, então qualquer pessoa pode realizar e também ele pode ser aplicado para qualquer faixa etária. Além disso, é um experimento bastante versátil, pois a gente pode utilizar vários conceitos de biologia e química, né? Esses conceitos podem ser explicados durante essa aula. E então, com a vantagem de que pode ser relacionado com elementos do dia a dia, como a fabricação de pães e bebidas alcoólicas. Então, nesse vídeo, eu vou apresentar o experimento em si, você vai acompanhar do início ao fim a realização desse experimento, a explicação teórica sobre o que está acontecendo nesse experimento, e também no final eu vou dar algumas dicas de como explorar ao máximo esse experimento para a sala de aula, certo? Então fica comigo até o final. Então, gente, vamos começar o experimento. Para realizá-lo, você vai precisar de um copo cheio de água, aproximadamente 250 ml, uma embalagem de 10 gramas de fermento biológico. Se você tiver apenas aquela embalagem maior, não tem problema, utilize 2 colheres de sopa de fermento biológico. Tem que ser fermento biológico, tá bom? Não pode ser fermento químico. Você vai precisar também uma colher de sopa cheia de açúcar, uma colher de sopa para as medidas e 2 copos transparentes. O ideal é que sejam de igual medida e que sejam totalmente transparentes. Se você não tiver copo mesmo, pode ser aqueles vidros de conserva, mas o ideal é que seja bem transparente para que seja possível visualizar o que está acontecendo dentro de cada um dos copos, tá bem? Então, a gente vai começar distribuindo a água igualmente entre os 2 copos. Não precisa ser bem exato, mas quanto mais exato for a medida entre os 2 copos, menos a gente vai ter variáveis dentro do nosso experimento. Então, o que estiver acontecendo ali não vai ser por causa da quantidade de água que a gente distribuiu nos copos, tá bom? Eu vou colocar aqui agora, tentando ser o mais próximo possível. Vejam que está bem próxima a distribuição da água. O que vamos fazer agora? Colocar o fermento biológico. Por que tem que ser o fermento biológico e não o fermento químico? Porque o fermento biológico é o que vai apresentar um organismo vivo, que é um fungo unicelular do grupo das leveduras. Você pode visualizar a espécie atrás na embalagem. Vou tentar mostrar para vocês aqui. Vai aparecer invertido, mas para vocês saberem onde vocês encontram, ó. Vai ter ingredientes e vai ter o nome da espécie do fungo, certo? É um fungo unicelular que a gente vai estar utilizando para esse experimento. Por isso precisa ser o biológico. Eu vou cortar aqui. Na água eu vou colocar em cada um dos copos aproximadamente 1 colher de sopa. E você vai escolher um dos copos para colocar o açúcar. Eu vou escolher esse copo aqui. E para eu não esquecer, eu vou colocar uma etiqueta.
que esse é o com açúcar e esse é o sem açúcar. Agora a gente vai misturar. Eu sugiro que misture primeiro o que está sem o açúcar, para não haver contaminação de açúcar pela colher, tá? Ou utilizem 2 colheres, se vocês acharem mais simples. Todo esse processo, ele pode ser realizado por algum aluno, certo? Não precisa necessariamente ser o professor que realiza, os alunos podem participar do experimento, colocando os ingredientes. Como o fermento é seco, ele vai formar alguns grumes, tá, de fermento. Então, com a parede da colher, a parte côncava, você empurra contra o copo, certo? Para diluir o máximo possível dentro da água. Pronto. Acho que está bem. Agora eu vou mexer o outro, fazendo o mesmo processo, desmanchando os grumezinhos de fermento, deixando a mistura o mais homogênea possível. Pronto? O nosso experimento está pronto. Vejam que é um experimento bastante simples, bastante rápido. Agora, nós precisamos apenas esperar para ver o que vai acontecer. Você pode esconder os copos para que os alunos levantem ideias do que vai acontecer em cada copo. E daí depois, quando o resultado estiver pronto, você mostra o que aconteceu. Ou você pode deixar aberto para que os alunos acompanhem todo o processo do que vai acontecer em cada copo. Agora nós vamos estudar um pouco da parte mais teórica sobre o que de fato vai acontecer. Vamos entender agora o que está acontecendo nos 2 copos do nosso experimento. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que os fungos, eles precisam da umidade para se desenvolver e para se reproduzir. E no fermento seco, nós temos a retirada da umidade, a retirada de toda a água, e por isso eles se encontram numa forma inativa. E então, quando nós expomos esse fungo, esse fermento à umidade, à água, ele é ativado novamente. Uma vez ativado, o fungo precisa de energia para realizar todas as suas atividades metabólicas. Como nós vimos anteriormente, essa obtenção de energia é realizada a partir da fermentação alcoólica. Mas, antes disso, o fungo precisa de outra coisa, uma matéria-prima, para realizar a fermentação alcoólica, que é o açúcar, tanto na forma de glicose, frutose ou sacarose. Vamos agora conferir como ocorre essa reação química, como ocorre de verdade a fermentação alcoólica. De forma geral, a fermentação é um processo heterotrófico, ou seja, necessita consumir a matéria já existente, nesse caso o açúcar. E nesse processo não é utilizado o oxigênio, o O2 ou qualquer cadeia de transporte de elétrons, ou seja, não necessita de respiração celular. E por essa razão, este processo é considerado um processo anaeróbico. Nessa reação, a glicose, ou seja, os açúcares, que são a matéria-prima para a produção de energia, ou seja, a glicose que será consumida. Mas diferente da respiração celular, onde o aceptor final dos íons de hidrogênio é o oxigênio, na fermentação, o aceptor final são compostos orgânicos provenientes da própria reação, certo? E como resultado, a gente tem a produção de gás carbônico, de CO2 e de álcool. Então, vamos conferir bem de pertinho, bem explicadinho como funciona, como é que acontece essa reação? A glicose passa por um processo de glicólise, ou seja, de quebra, resultando em 2 moléculas de ácido pirúvico. Dessa reação ocorre a perda de elétrons, ou seja, a oxidação, bem como a perda de moléculas de hidrogênio, a desidrogenização.
Vejam que o número de moléculas de hidrogênio total nas moléculas de ácido pirúvico é menor do que a quantidade inicial na glicose. Quem recebe esse hidrogênio e os elétrons? A molécula nádia, um transportador de elétrons e hidrogênio. Formam-se então duas moléculas de NADH2. Continuando, cada uma das moléculas de ácido pirúvico serão transformadas em aldeído acético ou acetaldeído. Neste processo, ocorre um processo chamado descarboxilação, ou seja, a perda de carbono. O ácido pirúvico perde uma molécula de carbono e duas de oxigênio, liberando, portanto, uma molécula de gás carbônico. Em seguida, o acetaldeído irá receber aqueles hidrogênios que o NADH2 estava carregando, provenientes da glicólise, lembram? Então, como eu havia mencionado anteriormente, na fermentação, quem recebe o hidrogênio, o aceptor final de íons de hidrogênio, é uma molécula orgânica produzida pela própria reação, ou seja, o acetaldeído. Ao receber os hidrogênios, o acetaldeído é transformado em álcool etílico. Assim, temos, a partir de uma molécula de glicose, a produção de duas moléculas de álcool etílico e gás carbônico. A produção de energia aqui ocorre na quebra da glicose, onde utilizo 2 ATP e produzo 4 ATP, rendimento de 2 ATPs. Deu para entender? Agora que sabemos como ocorre a fermentação alcoólica, vamos ver o resultado do nosso experimento. Estamos de volta e você agora já sabe como a fermentação alcoólica ocorre. E agora nós vamos ver do ponto de vista visual o que aconteceu nos nossos dois copos. Aqui eu tenho o copo com fermento, açúcar e água, e aqui eu tenho apenas fermento e água. E vejam que há bastante diferença. Por que há diferença? Porque, como foi explicado anteriormente, a fermentação alcoólica depende da presença de açúcar para que ela ocorra. Então, aqui, onde tem a presença do açúcar, ocorreu a fermentação alcoólica. Já aqui, neste que não tem açúcar, não ocorreu a fermentação alcoólica. O fungo foi ativado devido à presença da água, mas a fermentação alcoólica não aconteceu, certo? Aqui vocês podem visualizar, vou tentar focar para vocês as bolhas, a presença de várias bolhas. E essas bolhas, elas são o quê? São o gás carbônico que foi liberado durante a reação, certo? E são essas bolhas que fazem o pão crescer. Quando é colocado fermento, açúcar num pão, são essas bolhas que fazem o pão crescer. E eu posso garantir para vocês que aqui dentro deste copo há álcool também, que é o segundo produto da fermentação alcoólica. Na produção de vinhos, cervejas, dessas bebidas alcoólicas fermentadas, o álcool fica presente no líquido e o gás carbônico é liberado para a atmosfera, certo? E o que acontece nos pães, já que há a presença de álcool? Por que nós não ficamos bêbados quando nós comemos pães? Porque quando o pão está sendo assado, o álcool evapora. É por essa razão. Apenas uma observação técnica em relação ao experimento. Ele demora bastante tempo, tá? Para chegar neste ponto em que eu estou mostrando para vocês, demorou cerca de 1h30. E eu sei que isso
Pensando num processo de sala de aula, numa aula, é muito tempo. A gente não consegue mostrar verdadeiramente o resultado em tanto tempo, né? Geralmente porque as aulas são mais curtas. Então, o que a gente pode fazer para resolver esse problema? Utilizar água morna. A água morna ela vai acelerar bastante o processo, vai acelerar a reação. Então, em cerca de meia hora, a gente já tem um bom resultado para mostrar para os alunos, tá bom? É apenas uma dica de como adaptar esse experimento que foi feito aqui com água fria para uma realidade de sala de aula. Agora, se você é um professor, eu vou dar umas dicas de como você pode utilizar esse experimento para explicar alguns conceitos de biologia e química na sala de aula. Nome científico. Você pode aproveitar essa aula para relembrar como é a grafia correta de um nome científico, pois atrás das embalagens de fermento biológico, na maioria das vezes aparece o nome científico do fungo que está ali. Então, você pode verificar se está corretamente escrito com a primeira letra maiúscula e as demais minúsculas, se está sublinhado ou em itálico e se apresenta o nome do autor do fungo. Então, você pode tanto explicar que se está correto ou não, ou pode investigar juntamente com os alunos se essa grafia está correta. Característica dos fungos. Essa aula também pode ser utilizada para apresentar o reino fungi e apresentar algumas características de fungos, né? O fermento é um fungo unicelular, pode ser explicado que eles são heterotróficos, ou seja, eles não produzem matéria, eles apenas consomem a matéria. Se a gente não coloca o açúcar, o fungo não se desenvolve, entre outras características. Bioquímica. Essa aula pode ser dada tanto pela biologia quanto pela química. Na biologia, a ênfase é como os organismos produzem energia, enquanto na química a ênfase é em como as reações acontecem. E por que não uma parceria entre as duas disciplinas? Biotecnologia, que é como os seres humanos se utilizam de processos naturais para o seu benefício. E a fermentação alcoólica é um dos exemplos mais antigos de biotecnologia. E esse tema pode ser aprofundado, explorado em sala de aula. Método científico. Durante o experimento pode ser estimulado a prática do método científico. Então, no início pode-se levantar perguntas, pode-se levantar hipóteses sobre o que vai acontecer durante o experimento. Os alunos podem tomar nota do que está acontecendo durante o experimento e buscar explicações para aquilo que aconteceu e, enfim, chegar às conclusões. Esse experimento pode também ser incrementado nas diferentes aulas. Na aula de química, por exemplo, o mesmo experimento pode ser feito, mas expondo as amostras também em água morna e em água fria, já que o calor ele acelera as reações. Já na aula de biologia, o fermento ele pode ser exposto em algumas situações mais adversas, como por exemplo o congelamento e água fervida, água muito quente. Como são seres vivos, eles provavelmente vão morrer e não vão crescer e se reproduzir, certo? Então é um experimento bastante versátil, dá para explicar muitas coisas além de ser muito barato, né? Nós precisamos apenas de fermento, açúcar e água. E se você gostou do vídeo de hoje, não deixe de curtir, de compartilhar com professores de biologia, professores de química ou com algum aluno que não está entendendo sobre fermentação alcoólica. E também não deixe de se inscrever aqui no canal para receber as notificações de quando novos vídeos forem postados. E até a próxima!